Beleza? Ok, então a secante, o que é a secante? A secante, ela é a interseção, ok, dessa reta com o eixo x, ok? É a interseção da reta com o eixo x. Vamos começar aqui no zero, ok? Vamos começar aqui no zero. A interseção da reta com o eixo x é 1, ok? A interseção é 1. É o valor aqui, ó, já está 1. O que acontece quando esse valor quando eu vou fazendo um ponteiro chegar até 90? Ó, o valor vai aumentando, ok? O valor vai aumentando. A interseção está indo para mais infinito, está vendo? À medida que eu vou chegando para 90, a interseção está indo para mais infinito. E quando eu chego no 90, exatamente, quando eu estou bem próximo de 90, se eu for ver onde é que está a secante, né, ela está bem, tá vendo? Ela está bem lá para frente. Está bem, não dá nem para chegar. Vamos voltar. Vamos voltar para o raso da piscina. Ok? Beleza, então tá aqui. Então quando chega aqui no 90, o que acontece? Essa reta aqui, eu não consigo colocar ela de forma perfeita, né? Mas essa reta ela fica paralela ao eixo x, ok? Ela não está de forma perfeita, então ainda está interseção. Mas ela fica paralela ao eixo x, então não vai ter interseção. Isso significa o quê? Isso significa que não existe a secante de 90 graus. Quando eu coloco o ponteiro no 90 graus, a reta tangente aqui vai tá paralela, não vai ter interseção. Então não existe secante de 90 graus. Agora, o que acontece quando eu passo de 90 graus? Ó, vou passar um pouco de 90 graus. A minha secante, o que está acontecendo? A reta está intersectando lá na frente, então a minha secante está negativa, né? A interseção está para lá, né? Então ela está negativa, ok? E o que acontece à medida que eu vou baixando aqui o ângulo aqui de 90 graus para 180, né? Essa interseção, ela está diminuindo. Então ela veio lá de menos infinito, foi diminuindo, 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 e ela vai zerar? Não vai zerar, né? Quando chega no 180, ela é o quê? Ela é 1. Ela é 1, tá vendo? E aí, o que eu faço agora? Vou aqui, ó, de 180, ó, vou de 180 até 270. O que está acontecendo com ela? Ela, note aqui, ó, ela estava negativa, bem negativa, e ela chegou até no 1 não, desculpa, no 1 não, menos 1, né? Aqui é menos 1, ok? Então ela chega no menos 1. À medida que eu vou de 180 para 270, ela volta, então ela tinha subido até o menos 1 e ela resolve voltar, né? Agora eu vou voltar para menos infinito de novo. Então, quando eu chego aqui no 270, ela não existe, mas antes de eu chegar, ela é bem negativa, ok? Ela está indo para menos infinito. Quando eu chego no 270, ela não existe. Quando eu passo de 270, ela está lá no mais infinito. E à medida que eu vou do 270 até fechar a volta, ela vai baixando do mais infinito até chegar no 1, e ela não desce a menos que 1. E quando eu volto do 0 para 90, ela volta a aumentar, né? Então, o que ela está fazendo? Está no 1, vai para mais infinito. Bom, aparece lá no menos infinito. Vai subindo até o menos 1, subiu até menos 1, vai voltar a descer novamente, até o menos infinito. Então, pá, desceu no menos infinito. Quando chega aqui no 270, ela aparece lá no mais infinito. Aí ela vai descendo, 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 até chegar no 1. E quando eu passo do 0, ela volta para mais infinito. Ó, do 1 ela vai subindo até o mais infinito novamente e ela não existe. Então, ela não existe. Então, os pontos especiais, ela não existe no 90 e no 270. A minha secante não existe no 90, 270, e ela vale 1 aonde? No 0 e no 180, ok? Então, esse é o moral da história da minha secante. É o 4 aqui. Então, como que fica o gráfico? Quem já viu o gráfico de secante e cossecante alguma vez na vida aí?
Só para eu ter uma ideia. É o 1.4, né? Ok, beleza. Ah, tá aqui, né? Ok, vamos deixar esse bicho rodar aí para vocês verem o que está acontecendo. Ele começa no 180, aqui eu estou começando o gráfico no 180, que ele tá menos 1, aí ele vai para menos infinito. Aí, pum, ele aparece lá no mais infinito e desce para 1, mas não passa abaixo de 1. Aí ele resolve voltar para mais infinito, que é a medida que ele vai para 90. Depois aqui ele vem do menos infinito até menos 1, e se eu continuasse com a função, ele faria isso aqui, ó, ele baixaria aqui para baixo. Ok? Então, o moral dessa função é que ela faz esses u's aqui, né? Olha só, menos π sobre 2, o π sobre 2, né? Seria o 90 e o menos 90. A função não está definida aqui no 90, no menos 90. Né? No 270 ela também não está definida. Okay? E ela sempre assim, ela vem do mais infinito, desce até 1 e sobe. Ou então ela vem do menos infinito, sobe até menos 1 e depois desce. Né? Então ela fica fazendo esses u's, né? Para cima ou para baixo. Né? Beleza? Então, é isso. Ok? É isso. Quem... deixa eu ver o que a galera falou aqui. O Gabriel Alves... Não, só pedindo, o Gabriel Alves, você fala do Gmail? Não, o meu Gmail tá com 99% de espaço, né? Dá uma olhadinha, é joão_reis@ufg.br, beleza? Pois é, e aí, pessoal? O que vocês acharam? Quem conseguiu entender o gráfico dessa secante? O gráfico da cossecante, ela vai ser bem parecido, ok? O gráfico da cossecante é parecido. Deixa eu só colocar aqui, olha. Quer ver? Se eu colocar aqui, ó, de 2π, eu vou colocar de 2π, ó, menos 6,28. Ó. Ok, 6,29 e 6... Ok. Tá bom. Sim, tá bom. Então, o que está acontecendo aqui nesse gráfico? Ó, tá vendo? Ele tá ela vem do mais infinito e desce até 1 e depois sobe de novo. Ela vem do menos infinito e sobe até o menos 1. Isso aqui é o valor menos 1, ok? Ó, então, ó, fica olhando pro movimento dela no eixo Y. Ó, ela vai para mais infinito. Ela sobe do menos infinito, vai até menos 1. Ó, depois ela desce do mais infinito, vai até o 1. Depois sobe de novo. Ó, o movimento. Ó, sobe do menos infinito, vai para o menos 1. Depois desce de novo. Ó, desce do mais infinito, vai para o 1. Depois sobe de novo. Então ela fica fazendo esse movimento à medida que a gente fica rodando. Ok? Quem entendeu aí a ideia? Eu frisei bastante isso aqui, por quê? Porque o gráfico da cossecante é bem no estilo. Da mesma forma que o gráfico da tangente e da cotangente é parecido, o gráfico da secante e da cossecante também são parecidos. Ok? Vamos deixar ele trabalhando aí. Vamos ralar. Vamos falar agora o gráfico da cossecante. Pessoal, cossecante, ó, o gráfico da secante é a interseção aqui com o eixo x, ok? Interseção com o eixo x. Eu vou ter que diminuir porque ele nunca é menor do que 1, né? O gráfico da cossecante é a interseção com o eixo y, só isso, é o verdinho, ok? É o verdinho, olha. Zero. E ele faz o mesmo estilo, ó. Olha só, estou começando no zero, ok? Ó, a interseção está no mais infinito,
ela desce até 1 e depois volta a subir para mais infinito, ó. Volta a subir para mais infinito. Aí vem, aqui não existe, ok? Quando for paralelo não vai existir, ok? Então ela não existe para o zero, né, porque vai ficar paralelo, e não existe para o π, não existe para o 180, ok? Beleza, aí daqui se eu continuar, ó, ela vem do menos infinito, sobe até o menos 1, e aí o que ela faz? Aí ela desce, ó, volta a descer aqui, e aqui ela não existe. Então ela faz isso, ó. Ela vem do mais infinito, desce até o 1 e depois sobe de novo até o mais infinito e pum, explode, não existe. Aí sobe do menos infinito até o menos 1 e depois desce para o menos infinito e depois não existe. Beleza? O que está acontecendo aqui? Bom, é o mesmo estilo, né? Vamos colocar aqui o gráfico da cossecante aqui para a galera ver. Cossecante é o 5. Olha só o que está acontecendo. O gráfico da secante, da cossecante, é o mesmo estilo, tem esses U's aí, olha só, sempre ele faz o seguinte, ó, vem do mais infinito, desce até 1 aqui, ó. Vem do mais infinito, desce até 1, depois sobe, aí, ó, vai subir do menos infinito até o menos 1, depois desce. Né? É isso. Só que a diferença é porque ela tá um pouco deslocada. Se a gente for ver o gráfico da secante, ela passa por aqui, ó. Esse U que estava aqui, ele está para cá. Então, basicamente, você tem um deslocamento de π sobre 2, né? Essa ponta aqui, que tá no π sobre 2, ela vai estar no zero aqui, ok? Então, o gráfico da secante e da cossecante, você obtém um a partir do outro, deslocando o gráfico π sobre 2 para frente. Da mesma forma do seno para o cosseno. Se você deslocar o seno π sobre 2 para frente, ou o contrário, o cosseno π sobre 2 para frente, você vai obter, ok? O gráfico do outro. Beleza? E o da secante, ou da tangente da cotangente, você tem que fazer um flip, assim, né? Ok? Da tangente ele está sempre crescendo, da cotangente está sempre caindo. Então esse é o moral. Vamos fechar aqui agora, né? A ideia do seno, cosseno e tangente, secante, cossecante, cotangente do gráfico. O que nós vamos fazer agora nessa segunda parte da aula? Nós vamos começar a distorcer esses gráficos, ok? A partir desse gráfico, a gente vai estudar uma certa distorção desses gráficos e a gente vai finalizar com um exercício de aplicação, né? Deixa eu só ver essa parte aqui, quem faria seria Peraí rapidinho, pessoal. Porque quem faria essa parte aqui seria o aluno lá que está terminando matemática, né? Fazendo estágio de docência. Mas ele não apareceu, então beleza. Continuemos então. Diminuir aqui que tá. Ok, deixa eu parar isso aqui, senão ele vai cansar, né? Coitado. Ok. Ok. Então vamos falar sobre distorções, ok? Distorções dos gráficos. Eu tinha, quer ver? Acho que
Será que é esse aqui? Vamos ver aqui. É isso aqui, ou esse aqui. Aqui. Aqui, a trigonometria, beleza. Então a gente definiu funções. Aí lá no seno, cosseno e tangente, né, tem uns ângulos parecidos aí e tal. A gente já tinha falado sobre isso. Isso aqui é uma tabela, né? Vocês têm isso aqui lá na pasta de vocês, viu, da sala, ok? Então a gente tem umas identidades aí convencionais, ó, as formas do ângulo duplo, ângulo metade, ok? Você usa bastante essas duas aqui para fazer integral, ok? As equações fundamentais, eu falei nessas equações, né? A gente, resumindo, era isso aqui, né? Essas equações de seno, cosseno e tangente, né? A gente falou aí também sobre as inequações. Aí agora nós acabamos de ver os gráficos do seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Beleza? Agora nós vamos para os deslocamentos, para as distorções, ok? Então, deixa eu colocar aqui, ó, as distorções. Distorções do gráfico, né? Dos gráficos. Ok. Distorções dos gráficos. O que acontece? Bom, eu suponho que eu tenho uma função f, ok? Uma função f, né? Como função, né, de uma certa variável, né? Obviamente. E eu tenho o gráfico dessa função. E eu vou começar a mexer algumas coisas na expressão do gráfico dessa função, na expressão dessa função, e o que acontece isso com o gráfico da função, ok? Então, eu vou gerar uma outra função, g de x, aqui, vou gerar uma outra função, g de x, onde uma das coisas que eu vou fazer é, a partir da minha f, que eu conheço, eu vou multiplicá-la por um número a. O que acontece quando eu multiplico a minha f por um número a? Okay? E a gente vai ver isso na função seno, para a gente visualizar. Okay? O que acontece isso? O que acontece quando a gente multiplica a expressão por um número a, aqui de fora? Okay? O que acontece quando nós multiplicamos por um número b dentro aqui do argumento? Ó, entendeu? Você tem a de f de x, mas você tem um b multiplicando o x aqui. O que acontece quando a gente faz esse tipo de operação? E o que acontece quando nós subtraímos também uma letra c, ok? Aqui dentro. Então, suponha que não exista o b, que o b seja 1, né, na verdade. Então, você tem f de x menos c. O que acontece quando a gente subtrai c aqui dentro? Nós já fizemos isso até mesmo em prova, né? O que acontece quando a gente subtrai um c aqui dentro, né? Existe um deslocamento na horizontal, ok? E o que acontece quando a gente soma uma letra D aqui de fora? Quando a gente soma uma letra D aqui de fora, existe um deslocamento na vertical, ok? Quando a gente subtrai um C aqui dentro, existe um deslocamento na horizontal. Na horizontal. Se for menos 2, por exemplo, você vai deslocar 2 para frente. Se for mais 2, você desloca 2 para trás. Se for mais 2, 2 para cima, menos 2, a gente desloca 2 para baixo. O que acontece quando a gente multiplica com esse A? A gente tem uma distorção do gráfico na vertical. Não é um deslocamento, é uma distorção, ele fica distorcido. Okay? E quando nós multiplicamos a minha variável por um número, o que acontece? Ela distorce na horizontal. Ela faz uma distorção na horizontal. Nós vamos ver isso aqui com um exemplo. Ok? A primeira coisa que eu vou... Deixa eu pegar aqui, ó, exemplo. Encontre o período.
ok? O período dessa função aqui, ó. Função a minha função seno de x. Quem que é o período? Vamos colocar assim, ó. Aqui é a f e aqui é o período. Ok? Então, para a minha função seno, o período é 2π. Nós vimos hoje, né? Que o gráfico dela faz isso aqui e ele simplesmente repete, né? Para frente, né? Para frente ou para trás. Então, o período é 2π. Agora, o que acontece? Qual que é o período dessa função aqui, ó? Seno, ó, item B, seno de 2x. Quem é o período dessa função? O que está acontecendo? Quem é o período dessa função? O que vocês acham que está acontecendo? Alguém sabe qual que é o período dessa função? O que acontece, para dar um help aqui, ó, o que acontece se a gente está aqui, ó, de 0 a 2π, ok? Vamos colocar um pouquinho menor aqui, ó, de 0 até 2π, ok? Essa daqui, quando o x percorre de 0 até 2π, o 2x percorre de quanto até quanto? Quando o x percorre de 0 até 2π, o 2x percorre de quanto até quanto? O 2x ele vai de 0 até 4π, não é verdade? Se o meu x está indo de 0 até 2π, o meu 2x está indo de 0 até 4π, né? Esse 2x ele é 2 vezes mais potente, né? Exatamente. É um motor 2.0, ok? O que acontece com o seno de 4π? O que acontece com o gráfico do seno quando a gente coloca ele para variar de 0 até 4π? O que acontece com o gráfico do seno? Vamos aqui no gráfico do seno. Se eu vou começar aqui do 0. Ok, beleza. Ok, tá lá pra frente, passou um pouquinho, 2.20, 6.28, né? Ok, quase isso aí. Ok. Chegar pra cá. Então, o que acontece com o gráfico? Engraçado. Ah, não, é porque eu só coloquei só... Bom, de todo modo, deixa eu desenhar ele aqui no... Se eu continuar esse gráfico aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, né? Vai vir pra cá, né? E ele vai continuar aqui, né? Ele vai continuar até fechar lá, novamente, o 4π, ok? Moral da história, o que ele faz? Ele sobe o morrinho, ele sobe o morro 2 vezes, ó. A primeira vez ele subiu, e ó, ele subiu de novo aqui, ok? E ele desce o morro 2 vezes, né? Ele vem aqui para a depressão uma vez, aí ele sobe e vem pela segunda vez, até fechar lá no 4π, ok? Então ele faz isso 2 vezes, né? Ou seja, de 0 até 4π, ele oscila, ele vai em cima uma vez, depois desce, depois vai lá em cima de novo, depois desce lá de novo e depois para no 0. Okay? Isso é o que o seno faz se a gente der um tempo, vamos dizer assim, um tempo é de 4π. Okay? Agora, o que significa eu simplesmente acelerar o seno aqui? Ó? Eu colocar um 2x e fazer o x variar de 0 até 2π. Bom, quando o x varia de 0 até 2π, né? Quando o x varia de 0 até 2π,
o seno de... Esse argumento está variando de 0 até 4π. Ok? Isso significa que nesse intervalo de tempo aqui, vamos dizer assim, tempo, né? O gráfico dessa função vai subir duas vezes. Ele vai subir, depois vai descer, depois vai subir de novo, depois vai descer de novo, depois vai subir até a metade, né? Então, o seno de 2x ele vai subir duas vezes e vai descer duas vezes, só nesse intervalo, ok? Sendo que o meu seno de x só fazia uma vez, ok? Então, o gráfico dele, o gráfico desse 2x, ele vai ficar como se fosse o gráfico do seno de 4x, só que ele vai ficar espremido, ok? Ele vai ficar espremido. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o gráfico dessa constrição aqui, né? Mas aí, quem que é o período? Qual é o valor, né? Qual é o intervalo que esse x aqui vai variar, ok? De forma que esse argumento vai de 0 até 2π para completar um período do seno. É exatamente π só, né? É só no π. Aqui, ó, π. Quando o x varia de 0 até π, o 2x vai variar de 0 a 2π. Quando o x varia de 0 a π, o 2x varia de 0 até 2π. Isso significa que esse argumento ele andou o tanto necessário para o seno fazer o que ele faz, que ele sobe, desce e sobe. Ok? Isso significa que, vamos responder aqui, quem que é o período aqui? O período aqui é π, ok? Quando eu multiplico aqui por 2, basicamente eu estou dobrando a velocidade, né? Então, para eu obter o mesmo resultado, eu não preciso esperar 2π, π é suficiente. Se ele andar π, é o suficiente para ele subir e descer uma vez. Ok? Item C agora. Eu tenho que aumentar isso aqui, né? Ok. Aqui. Então, aqui é o período π. Aqui. Peraí. E agora aqui, item C. Se eu colocar aqui, ó, seno de 4π, 4x, quer dizer, seno de 4x. Qual que vai ser o período aqui? Alguém tem alguma ideia? Qual que vai ser o período? Imagine, vamos imaginar isso aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 2x. Desculpa, 4x agora, né? Se o x variar de 0 até 2π, isso aqui vai estar variando de 0 até 8π. Ok? De 0 até 8π, vai muito longe. Então, eu preciso que o x varie só um pouquinho, porque como ele está 4 vezes mais veloz, né? O argumento está multiplicado por 4, se o x variar um pouquinho, esse argumento eu preciso que ele vá só até 2π. Então, como alguém já tá, lá, o próprio Wesley já está dizendo, né? O π sobre 2. É exatamente aqui, ó. π sobre 2. Ó. Quando ele sai do zero e vai até o π sobre 2, o que acontece com o 4π? Esse argumento 4π, que é o argumento dessa minha outra função, que está distorcido, né? O que ela faz? Ela sai daqui do zero e vai até o 2π, né? Só nessa situação aqui, né? Basta que o x vai de 0 até π sobre 2 para que esse argumento vai de 0 até 2π e aí o seno faça o que ele tem que fazer, que é subir, descer e subir. Ok? Então, quem que é o período aqui do seno de 4π? É π sobre 2. Ok? Valendo meio pontinho para quem me responder. Em primeiro, né? Em primeira mão. Qual é o período de seno de b vezes π?
Yes, período do seno de B. B é um número, ok? É uma constante. B vezes π. And the Oscar goes to... And the points goes to... Os pontos vão para quem? 2π sobre B. O Brenner está falando. Vamos ver aqui. 2π sobre B. Por que será? Aparentemente está ok isso. Vamos pensar o seguinte. Aqui não tem um corte aqui não, né? Aqui, ó. Quando dentro do argumento era x, 2π era o período, porque a minha função trigonométrica é a seno. Quando eu multipliquei o argumento por 2, o período caiu pela metade. Ok? Agora vamos pensar na seguinte fórmula. Isso aqui, por acaso, é 2π dividido por 2. Esse resultado é 2π dividido por 2. Isso é verdade. Ok? Isso é verdade. Agora, esse resultado aqui... Desculpa, não. Aqui era dividido por 2, né? Eu não dividi aqui. Isso aqui é π sobre 2. Agora, esse daqui, ó. Quando era 4x, o período era π sobre 2. Por acaso, isso aqui é o mesmo que 2π dividido por 4? É verdade, ok? É verdade. Agora, e se aqui for B? O que você acha que vai ser o período aqui? Seguindo essa mesma regra, né? Basicamente eu estou pegando 2π e estou dividindo pelo número que multiplica o argumento. Ok? Então, esse período aqui é o quê? Vou até colocar ele de azul, né? É 2π dividido por esse número, b. Esse é o período dessa função, seno de b. Ok? Qual que é o período de seno de 100x? Qual que é o período do seno de 100x? Ó, letra E. Seno de 100 que multiplica x. Qual que é o período dessa função? Aqui, ó. Seno de 100x. O período é 2π dividido por 100. É bem pequeno, né? 2π dividido por 100. 2π é 6,28. Você pega 6,28 maçãs e divide para 100 pessoas, né? Pensa o tanto de maçã que vai sobrar. Vai ter maçã para ninguém, né? Então é 2π dividido por 100. Ok? Beleza? Então essa daqui é a formulazinha. Seno de bx, nós temos esse período, ok? Agora a questão é, eu queria colocar um número aqui de forma que o período fosse 200. Vamos ver aqui. Agora eu estou fazendo o contrário, hein? Ó, então, o exercício aqui é ao contrário. Eu tenho aqui, ó, seno de um certo número, que vamos chamar de k, ok? Seno de kx, e eu quero que o período dessa minha função seja 200. O que é período 200? Período 200 é você dizer que esse seno, ele vai subir, vai descer e depois vai subir. E ele vai demorar 200, né? Ele vai demorar 200 unidades para fazer esse processo. Okay? Você imagina o tanto que ele está, né? Que ele está esticado, né? Você imagina, a gente pegou, é mesmo que a gente pegar a função seno e esticar. Então ele vai demorar, né? Então ele vai precisar de 200 unidades para fazer esse... Né? E é isso. Então eu quero multiplicar por um certo número k
de forma que o período seja 200, ok? E aí a questão é, quem é o K? Deixa eu anotar aqui o meio pontinho para o Brenner, né? Deixa eu anotar aqui, peraí. Cadê? O Brenner. A Ana Clara já tem meio pontinho também. Bruna, você tá aí ainda? Por acaso foi você que respondeu num certo sábado 2 questões e ganhou 1 ponto? Foi você? Teve uma aluna que fez isso, mas eu não me lembro quem foi. Foi você? Não, então deixa eu anotar aqui. Bruna. Eduarda. Foi meio mais meio, né? Então deixa eu anotar aqui. Beleza, foi 2 questões, isso aí. Isso, exatamente. Exatamente. Eu lembro disso que foi. Tudo isso foi no mesmo dia, né? E o Brenner agora, né? Brenner. O Brenner. Mais meio pontinho aqui. Beleza. A listinha aqui tá bacana. Pessoal, e aí? Quem que é o K? Quem que é o K? Quem que esse camarada faz aí? K é 0,01? Não sei. Você está me perguntando ou você está afirmando? Vamos pensar. Bom, ainda tá valendo, hein? Quem falar alguma coisa aí, deixa eu ver aqui. Não. Tá bom, não. Alguém mais aí? Pessoal, vamos pensar o contrário. E aqui a gente vai fazer uma imposição aqui. Deixa eu ganhar os meus pontinhos então. Aí eu vou anotar aqui também para mim. Pessoal, quem que é o período disso aqui? Quem que é o período dessa função? Nós acabamos de ver que o período dessa função é nada mais, nada menos que quem? Que 2π dividido por k. Eu quero o quê? Eu quero que o período seja igual a 200. É daí que você sai do mundo real para a matemática. Você sabe o que você tem, você sabe o que você quer, e aí você impõe a condição. Eu quero que isso seja igual a isso. E aí o que a gente faz agora, que a gente saiu do mundo real para a matemática? A gente vai lá e isola a variável, né? Eu só passo o k para cá. Ó, k para cá. 2π dividido por 200. Então, quem que é o k? O k é igual ao quê? Ok, o k é π sobre 100, ok? Π sobre 100 é o k, ok? Π sobre 100. Mas eu vou deixar ele nesse formato aqui, porque esse formato é muito útil. Esse formato aqui é muito útil. Ó, 2π sobre 200. Por quê? Porque eu quero que o meu período seja 200. Ah, então basta eu chegar aqui no número que está multiplicando o x e colocar 2π sobre 200. E eu vou gerar uma nova função distorcida e essa função vai fazer o quê? Ela vai ter o período 200, que é o período que eu quero. Então, quem que é a função aqui que vai ter o período 200? A minha função é... a minha função é a seno de... Você vai colocar assim, ó, 2π dividido por 200 vezes x. Essa função tem período 200, ok? Essa função tem período 200. E se eu quisesse que ela tivesse período p? Ó, então, pergunta.
como distorcer. Deixa eu colocar um mzinho aqui, ó. Como distorcer a função seno. Ó, vou escrevendo por aqui, ó. Distorcer a função seno. Seno. Forma a obtermos período P. Período P. Eu quero o período P. Como que vai ficar a minha função? Eu quero que ela tenha período P. Então, eu vou gerar uma nova função, que é a função g de x, que é igual a quem? Seno de quem? Quem que eu coloco aqui? Exatamente, ó, vou colocar 2π dividido por p vezes x. Essa minha função tem período p. É a função seno de x, só que ela tem período p. Ok? Beleza? Ok, agora vamos lá no gráfico e vamos ver isso graficamente. Isso aí e os translados, vertical, horizontal e as distorções também. Vamos ver isso lá no gráfico. Essas distorções. Exibir distorsione. Ok. Bom, deixa eu... Aqui. Ok. Eu vou tirar esse... Já vimos o gráfico. Não, vou deixar o gráfico. Vou tirar as coordenadas. Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu jogar isso aqui para cá. Cara, isso aqui dá sempre um certo trabalho para mim, para eu tirar isso aqui do... Aqui. Colocar ele aqui. Beleza. Então eu tenho novamente aqui, ó, a minha função. Você vai pensar na seguinte função. Ó, vou chamar aqui de h de x, sendo a que multiplica seno de b que multiplica x menos c, okay, mais d. Eu não sei se lá no início da aula eu coloquei parênteses aqui, deixa eu só confirmar aqui. Acho que estava até estava mais lá para cima, deixa eu ver aqui. Situações. Tem um parênteses aqui, ó. Agora que eu fui ver. Aqui, ó. Tem um parênteses aqui, ó. Entre o B e o X. Aqui. Então é parênteses dentro de parênteses. Por isso que eu não estava lembrando que... Então é mais ou menos isso aqui. Essa daqui é a situação. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é eu vou mover no A. Ok? Eu vou multiplicar a minha função seno por A. E todos os restantes aqui, esse aqui é 0, esse aqui é 0 e esse aqui é 1. Então é seno de x. E aqui eu vou mover o A. Então o que vai acontecer? Quando eu vou mover o A minha função, tá vendo? Ó, o azul é a função original. Ok?
Ó, vou colocar o A lá no 2. Ó, aqui é o A1. Aqui, ó. Aqui é o A vale 1, então ele está a mesma função, vou colocar lá no 2. Ó. Aqui. O que acontece quando eu coloco a minha função aqui no 2? Nós temos aqui o ponto máximo dela é 2, né? E o ponto mínimo dessa função distorcida aqui é menos 2. Aqui, é menos 2, ok? Ou seja, a minha função distorcida ela vai lá no 2 e desce até o menos 2, ok? Essa minha função é a função seno de x com 2 multiplicado aqui na frente, ok? Então, você imagina, o seno de x, o maior valor que ele pode assumir é 1. E ele ocorre no 90 graus, né? Que é π sobre 2. Então, ele chega até 1. Mas como eu tenho um 2 multiplicando, então, essa minha função distorcida, ela vai subir até o 2, ok? O menor valor que esse seno pode assumir é menos 1, lá no 270, ok? Seria o 3π sobre 2, ele vai para menos 1. Mas como eu estou multiplicando por 2, então ele vai para menos 2, ok? Então ele vai descer aqui. Moral da história. Quando você multiplica essa função seno por um número, e uma função qualquer, né? Quando você multiplica por um número positivo maior que 1, você basicamente está esticando a função. Você não está fazendo um deslocamento, você está esticando a função, ok? Então, você estica a função. E se você multiplicar por um número menor do que 1, positivo, o que você faz? Você vai encolher a função, né? Se você multiplicar por meio, o que vai acontecer? Como isso aqui, o ponto máximo dele era 1, então multiplicado por meio vai para meio, ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar o A e colocar, se eu colocar aqui, ó, meio, por exemplo, ó, olha lá, entendeu? Ele tá, a minha nova função vai subir só até meio e vai descer só até meio. Vocês conseguirem entender o que acontece quando eu multiplico uma constante pelo seno? Vocês conseguirem entender essa distorção? Isso é importante vocês entenderem isso aqui de forma geral, né? Quando você pega uma função e multiplica por... Toda função você multiplica por 10. O que você vai fazer? Você vai fazer uma distorção na vertical. Quem entendeu, dá um salve aí, por favor. Então é isso aí. Esse é o número A. Ó. Esse é o número A. Ó, se eu multiplicar por 3, ó. Multipliquei por 3, ó. Ele sobe até 3 e desce até menos 3. Ok? Com o mesmo período. Detalhe. Quando a gente multiplica uma função trigonométrica por um número, nós não alteramos. Por um número fora, nós não alteramos o período. Nós só alteramos o período quando multiplicamos o argumento. Se você somar ou subtrair alguma coisa no argumento, também só vai ter um deslocamento, mas o período continua o mesmo. Quando a gente multiplicar por um número aqui, aí o período muda. Ok? Quando a gente multiplica por um número aqui fora, o período continua o mesmo. Então ele vai mais alto e desce mais no mesmo período, tá vendo? Ó, é o mesmo período. Ok? Beleza, muito bom, bacana. Se eu multiplicar por um número negativo, olha só, se eu multiplicar por menos 1, ó, vou colocar aqui menos 1, o que está acontecendo? O que estava no positivo passa para negativo e vice-versa, né? E se eu multiplicar por menos 2, ele vai continuar nesse mesmo estilo, só que, né, ele vai fazer assim e vai esticar, né? Então ele vai lá primeiro no menos 2, depois sobe no 2. Ok? Isso aqui eu estou multiplicando por minus 2. Beleza? Período é o mesmo e tal. Ok? Então esse é o primeiro estilo de distorção. O próximo, nós vamos multiplicar no B. Aqui, ok? Então esse aqui, ele faz distorção na vertical. Ok? Distorce na vertical. Ele estica, né? Na vertical. Ele estica ou amassa, né? Na vertical. Agora vamos para
Vamos para o B agora. O que o B vai fazer? O B, ele vai alterar, é o número que multiplica o x, então ele vai alterar o quê? O que a gente passou um tempão vendo. Ele vai alterar o período, né? O período, né? Aqui, ó. Quando eu pego esse B, um número e multiplico por x, ó, quando eu pego um número e multiplico por x, eu altero o período, ok? Então, se o número for 2, por exemplo, se o número for 2, né, se isso aqui for 2, né, então o período vai ser, que era π sobre 2, ele cai para π, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou organizar isso aqui, colocar no 1, aqui, beleza, tá tudo ok. Vamos multiplicar o número por x. Então, o que vai fazer? Eu vou multiplicar aqui por 2. O que está acontecendo quando eu multiplico por 2? Ó, essa função que eu acabei de desenhar é a função seno, essa de amarelo. É a seno de 2x. Okay? O que está acontecendo com a seno de 2x? O período dela é π. Vocês se lembram? É π. Não é π sobre 2, é π. Ok? Isso significa que, olha, o π está aqui. Significa que do 0 até o π, ela já subiu uma vez e já desceu uma vez. Encaixou. Então, ela já fez o que ela tinha que fazer em π. Okay? Só que nós estamos dando aqui, né? Nós estamos dando o direito dela chegar até 2π. Beleza, mas já que ela faz o serviço dela em π, e ela é periódica, né? Então, se a gente der mais π para ela, vai fazer o mesmo serviço. Moral da história, de 0 até 2π, ela sobe 2 vezes, ó, e desce 2 vezes. Então, ela faz isso aqui. Então, ela faz isso no mesmo instante que a função seno original, ela demora para... Ela faz isso só uma vez, né? Sobe uma vez, desce uma vez. Beleza? Quer ver? Eu vou colocar 4 aqui, ó, no seno. Vou colocar aqui 4. Aqui, ó. Aqui é 4. Aqui. Agora esse aqui é o seno de 4x. Ok? Seno de 4x. Então, o que tá... Ó, tá vendo o que tá acontecendo? Ó, ele subiu, ó, tá vendo? Tem 4 morrinhos e 4 depressões. Então, subiu e desceu 4 vezes, enquanto a seno original faz só uma para cá, né? Sobe uma, desce uma. Aqui tá. Ou seja, quando a gente multiplica o número aqui, né, ele aumenta a frequência, né? Ele oscila mais, né? Então, ó, posso fazer aqui, ó. Aqui está indo no máximo até 5 no meu. Vou colocar aqui, ó, 3. Beleza? Então ele está indo 3 vezes. E fechando lá. Se eu coloco menos 1, o que acontece? Se eu coloco menos 1, é o seno de menos x. Então o que acontece? Ele faz o flip, né? Tudo que tiver embaixo vai para cima e vice-versa. Ok? Eu vou colocar menos 3. Ó, menos 3. Então ele faz o flip e depois ele faz um... Né? É como se eu tivesse pego o 2π, só que mais 3 para frente e comprimido até, né, tudo isso em 2π. Eu tinha ido 2π, 4π, 6π. Tudo que o seno faz de 0 até 6π, eu vou pegar isso e vou espremer, efeito sanfona, né? Espremer até 2π. E ficou tudo espremido aí, ó. Ok? Com negativo, né? Com B negativo. Ó, B positivo fica para cá. Beleza? Ok, então é isso que acontece quando nós fazemos uma distorção. Nós fazemos essa daqui, né? Isso aqui a gente faz uma distorção. Uma distorção na horizontal, ok? Distorção. Vou colocar aqui, ó. Distorção, né? Distorção na horizontal. Ok?
Deixa eu só confirmar um negócio aqui. Vocês estão entendendo a distorção, o que acontece? Quem está entendendo aí, dá um oi aqui. Distorção aqui. O é com C e aqui também é C também. Peraí. É cedilha mesmo. Distorção na horizontal, ok? Beleza. Agora falta só o C e o D, ok? Então a gente já tinha visto o C e D, que é deslocamento na vertical, na horizontal e aqui na vertical. Então é tranquilo. Então o que eu vou fazer aqui? Eita, não vai apagar não aqui. Beleza. Olha só, o C. O C ele vai ter uma distorção aqui, um shift, né, um deslocamento aqui na horizontal. Então, por exemplo, se eu colocar C igual a 2, por exemplo, se eu coloco aqui C igual a 2, né? Então, se eu coloco C igual a 2 positivo, significa que o que estava em 0 vai voltar 2 unidades. Então, todo esse gráfico aqui ele vai regredir 2 unidades. Okay? Isso aqui é menos 1,57, né? O menos 2 está aqui. Okay? Se eu colocar 2 negativo, por exemplo, colocar 2 negativo, então isso aqui vai deslocar 2 unidades para frente. Ok? E, por último, ver o que a galera falou aí. Aqui. Teoricamente, tudo entendido? Teoricamente, sim. E o D agora, se eu somar o D, que é o número, né, que está lá do lado de fora, né, nessa parte aqui, o que acontece? Se eu somar aqui, ó, 2 unidades, eu vou deixar no 2 aqui certinho. Okay? Então essa daqui é a minha função, deixa eu colocar, isso aqui é a seno de x mais 2, ok? Ó, o x está quietinho aqui, né, seno de x mais 2. Aquela minha outra função que eu fiz era seno de x menos 2. Mais 2, quer dizer, né? O que eu estou dizendo é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para o 0. Que é porque eu não escrevi, né? Se eu vou 2 para frente. Então, essa minha função azul é a função. Essa daqui é a função amarela, né? É a seno de x mais 2. O mais 2 está dentro do argumento, ok? Beleza. Agora, quando o 2 estiver somando por fora, então eu vou colocar aqui, ó, zerar aqui. E vou colocar 2 unidades aqui. Beleza. Então, essa aqui é a minha função seno de x e agora o 2 está somando por fora, ok? Então, quando eu somo por fora, eu vou deslocar na vertical. Se eu somei, eu vou deslocar para cima. Subtrair, eu vou deslocar para baixo. Na horizontal é o contrário. Se você soma, você desloca para trás. Se você subtrai, você desloca para frente. Ok? Então, é isso aí. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deslocar uma função para cima, para frente, distorcer e espremer. Vamos fazer isso, só para ver o que acontece. Ok? Ó, a gente deslocou para cima, vamos deslocá-lo um pouquinho para frente. Ó, deslocar para frente, então vamos voltar a deslocar 2 unidades para frente. Deslocou 2 unidades para frente. Vamos esticá-la um pouquinho. Ok, esticar 2 unidades. Ok, esticar 2 unidades. E vamos espremê-la bastante aqui, ó. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu peguei a seno. Fui 2 unidades para frente, 2 unidades para cima, estiquei 2 unidades e exprimi 5. Beleza? Então, tá aí, uma distorção da função seno.
Agora a questão é, qual que é a importância disso, né? Então vamos fazer uma aplicação e aí a gente fecha a aula. Beleza? Ok. Bom, aplicação. A figura seguinte mostra gráficos do número de horas de luz solar como função da época do ano em diversas latitudes. As latitudes, nós temos aqui o globo, né? As latitudes são esses círculos que fazem assim, né? Tem o Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Então, as longitudes elas fazem assim, né? Tem o meridiano de Greenwich, né? E as latitudes é na horizontal, vamos dizer assim, né? Ok? Beleza. Dado que Ankara, na Turquia, né, uma região aqui da Turquia, está localizada a aproximadamente 40 graus ao norte, né, de latitude, então 40 graus para cima. Provavelmente é zero aqui na linha do Equador, né? Então, encontre uma função que modele a duração da luz solar em Ankara. Beleza. Ok? E aí ele dá esse dado aqui. Esse dado aqui ele é oficial, ok? Isso aqui foi tirado do livro de cálculo 1 do James Stewart. Né? Lá ele está falando que a fonte foi uma revista de 1937, né? Mas a incidência da luz solar provavelmente não tem muita mudança de século, né? A temperatura é diferente, mas estou falando incidência de luz solar, ok? A temperatura parece que ficou um pouquinho mais quente, né? Beleza. Vamos interpretar esse gráfico. Vocês são matemáticos, vocês precisam, né, interpretar gráfico, ok? Bom, o que tá ocorrendo aqui? No eixo X, né, eu vou imaginar aqui como se fosse o eixo X aqui. Então aqui é o eixo X, ok? Isso aqui é o que? Isso aqui é o tempo, ok? É o tempo medido em dias. Tempo medido em dias, ok? Por que é o tempo medido em dias? Ele está falando em alguma coisa aqui? Bom, na verdade é porque tem mais texto aqui, né? Porque tem mais texto, ok? Mas é o tempo medido em dias. Só que aqui ele está especificado aqui em meses, né? Mas ele fala mais abaixo no texto que ele está medido em dias. E aqui é o que? Isso aqui é a incidência de luz solar. Isso aqui também é tempo, né? Só que é um tempo que é o tempo de incidência de luz solar em um dia, ok? Em um dia. E esse tempo aqui ele é o que? Ele é medido em horas, né? A unidade de medida dele é em horas, ok? Epa. Ok. Então aqui também é um tempo em horas, só que isso aqui está dizendo a incidência, quantidade de horas por dia de incidência de luz solar. Vamos fazer uma leitura aqui, por exemplo. Vamos pegar esse dado branquinho aqui, ó. Vamos pegar essa parte aqui, ok? Isso significa que entre junho e julho, ok? Num certo dia entre junho e julho, uma região, vamos seguir o branquinho aqui, ó. Seguindo o branquinho, ele está a 20 graus ao norte. Então, uma região que fica 20 graus ao norte
no globo terrestre, que ela fica 20 graus ao norte de latitude. No período, em algum dia aqui no meio de junho e julho, ele tem o que? Aproximadamente 13 horas de incidência de luz solar por dia. Então, quem está ali, ó, 20% ao norte, nessa época do ano, entre junho e julho, essa região recebe cerca de 13 horas de luz solar por dia. Okay? A gente que está próximo da linha do Equador, né, a gente não consegue, não tem muito reflexo, né, a gente não consegue perceber tanto que o dia está mais, tem mais horas de incidência solar, né, o dia está maior, o dia está menor, né, mas ainda tem, a gente ainda consegue perceber um pouco. Né. Agora, imagina quem está aqui a 60 graus de latitude, né, está bem para cima, bem para o norte. Né. O que está acontecendo? Olha só esse último branquinho aqui, né? Nesse período aqui, olha, entre junho e julho, quem está a 60 graus ao norte tem quase 19 horas de incidência de luz solar. O dia naquela região tem quase 19 horas de incidência de luz solar. Imagina. E você vê agora aqui em dezembro. Em dezembro, ó, tem menos de 6, tem 5 horas e pouco. Né? 5 horas, quase 6 horas, menos de 6 horas de incidência de luz solar, né? Num dia de dezembro de uma região que está a 60 graus ao norte de latitude. Okay? Então, assim, quem está bem mais próximo dos polos, né? À medida que a Terra vai transladando em torno do Sol, né? A incidência de luz solar aqui naquela região é extremamente variante, né? Em quantidade de horas por dia. Okay? Por isso que tem hibernação, né? Porque tem época do ano, né? Por exemplo, que em dezembro, que a quantidade de luz solar, em termos de horas, é muito pouco, né? Então não dá para esquentar muita coisa. Ok? Vocês entenderam a situação? Uma vez que a gente fez uma leitura, agora vamos atacar o problema. Ok? Respondam-me aí, só para eu ter uma ideia. Então, ataquemos o problema. O que o problema está falando? Ele está falando assim, ó, que tem uma região que se chama Ankara, okay, que está na Turquia, okay, e que está localizada aproximadamente a 40 graus ao norte. E ele quer que nós encontremos uma função que modele a duração de luz solar na região, ok? Essa duração de luz solar por dia em função da época do ano. A gente quer encontrar uma função desse tipo, ok? Então, ele falou aqui, ó, 40 graus ao norte. Então, vamos chegar aqui, ó, 40 graus é esse azulzinho, tá vendo? Ó? Esse azulzinho, ok? Todo mundo tá ok aí? Tá beleza? O que vai acontecer? O que acontecia? Vamos voltar aqui aos originais. Aqui. Tá complicado aqui, hein? Aqui. Beleza. Colocar aqui no 0 e aqui no 0. O que acontecia quando eu multiplicava? Quando eu somo um número lá fora, eu vou somar 3, por exemplo. Ó, se eu somo 3, então eu posso dizer mais ou menos o seguinte, olha, uma forma de eu dizer que a média dessa função, a média de valor dessa função
é 3, só que ela varia uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Deixa eu fazer ela variar pouco, aqui ó, 0,25. Então eu posso dizer o seguinte, olha, a média dessa função, de valor dessa função, é próxima a 3. Tá vendo que ela está bem longe de menos 1. Tá? A média dela é próxima a 3. Né? Então eu vou subir até um certo ponto, só que ela oscila um pouco para mais e um pouco para menos. Então a média é o quê? É esse ponto aqui, olha. Esse ponto. É o tanto que ela transladou para cima. Ok? E a minha variação é o quê? Minha variação é... Aqui ficou ruim. Essa parte aqui. A minha variação é o quê? É essa parte aqui, ó. Isso aqui é a variação. Ok? Então, a média é o tanto que ela transladou, ok? E essa translação na vertical é dada pelo D que vai lá fora. É o termo independente que vai lá fora. E o tanto que ela variou aqui é o quê? É o número A que multiplica o seno, né? É exatamente o A. Se eu mexer no A aqui, ó. Aqui. Se eu mexer no A aqui, o que vai acontecer? Ele vai variar. Ok? Olha lá. Está variando. Então, se eu colocar aqui uma variação de 0,25, né? Vai variar um pouco. Né? Então, o A é a variação. E o D que está lá fora é a média. Ok? Então, usando essa informação, o que nós obtemos de média? Note que essa função ela se parece com a função seno, ok? Então, vamos escrever aqui, ó, seno. Ela não vai ser a seno de x, ok? Ela se parece com a função seno de x. Seno de x, só que eu vou alterá-la, ok? De tal forma que ela vai ser um pouco mais fiel a isso aqui. Então, a gente tem que olhar para a região onde a Ankara está, que é o azulzinho, ok? Note que essa função seno, se aqui está o zero, ela está sendo transladada 12 unidades para cima, ou seja, a média de incidência diária de luz solar é de 12 horas, ok? Então, a média é 12. Isso significa o quê? Que eu vou chegar aqui e vou somar 12 unidades lá fora, ok? Vamos somar bem longe aqui, ó. Vamos somar 12 unidades lá fora, ok? Porque eu vou pegar a seno que está oscilando e vou somar 12 unidades. Então, eu vou transladar ela lá para cima. Próximo passo. Eu tenho que ver a variação. Então, vamos olhar essa variação. Olha. A média está aqui no 12, ok? A média está aqui no 12. Olha só o azulzinho. O máximo que ele sobe e o máximo que ele desce, ok? Como ele sobe e desce o mesmo tanto, né? Isso aqui é como se fosse uma função seno, ok? Então, quanto que ele sobe e quanto que ele desce? Esse aqui é o tanto que ele sobe, né? E que é o mesmo que tanto que ele desce. Então, eu só preciso saber qual que é esse valor aqui, ó. De 12 até esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é quase 13, né? Desculpa, quase 15, né? Tipo 14 alguma coisa. Só que ele está falando isso aqui no texto, quer ver? Ó, 14,8, ó, em alguma parte aqui no texto. Ele fala que isso aqui dá 14,8. Ou seja, o valor máximo dessa ondulação, ele sai do 12 e vai para 14,8. Isso significa que ele está deslocando quantas unidades para cima? 2,8. Se ele sai do 12 e vai para 14,8, ele está deslocando 2,8 unidades para cima. Ok? Mas quem que é esse número aqui? Esse número é exatamente o número A, entendeu? Esse aqui é o número A que multiplica o seno, ok? Porque o seno ele varia de 1 até menos 1. Quando eu multiplico 2,8, ele vai 2,8 menos 2,8. Então, como é que fica aqui a minha função seno? Eu vou multiplicar aqui por quem? Por 2,8. Beleza. Então, essa função, do jeito que ela já está 12 unidades para cima, e está variando 2,8, ok? Agora só tem mais um detalhe. Eu preciso que ela faça isso aí. Note que ele começa aqui em março, né? A oscilação começa em março e ela termina, né? Se a gente fosse continuar aqui, ó, ela terminaria em março, aqui na frente. Março, ok? Ou seja, essa oscilação tem que ter um período de quanto tempo em dias?
quanto tempo em dias essa oscilação na minha modelagem tem que ter? Quanto tempo em dias? 365 dias. Ela tem que fazer esse movimento de subir uma vez e descer apenas uma vez num ano, ok? Num ano. Em dias é 365 dias. Mas espera aí, como que a gente modela a função seno de forma que ela tenha um período de 365 dias? Ou 365 unidades? Como é que a gente faz isso? A gente não tem a menor noção, né? Ou a gente tem? A gente tem, né? Foi o que a gente viu na primeira parte. Como que eu vou pegar essa função? Note que eu somar número aqui e multiplicar aqui, isso não altera o período da função. O que altera o período da função é eu multiplicar o x por um número. Qual é o número que eu vou multiplicar aqui por x para que essa função, e portanto essa, tenha um período de 365 dias, né? Ou 365 unidades. E qual é? Isso aqui é 2π dividido por 365. Okay? Aí eu multiplico isso aqui por x e isso aqui vai ficar dentro do parênteses. Então essa minha função, ela está 12 unidades para cima, ela varia só 2,8 unidades para cima e para baixo, estando a 12 unidades para cima, e ela faz isso, ela sobe e desce uma vez, completando um ciclo, num período de 365 dias. Então, essa daqui é a função que luz, vamos chamar de L de x, ok? Essa aqui é a minha função que modela a quantidade de incidência de luz solar diária em função dos dias do ano em Ankara, ou qualquer região que esteja a 40 graus ao norte de latitude, de acordo com o gráfico, com as informações do gráfico. Vocês entenderam? Então, tudo isso é uma distorção da função seno e cosseno. Toda vez que você tiver com uma média e sabendo que oscila para mais ou para menos, vai ter uma função trigonométrica ali que a gente vai usar para poder modelar, né? E as distorções, elas são feitas dessa forma. Beleza?